Aleluia. Tempos de guerra, né, gente? Que tempo difícil de existir, né? Acredito que todo tempo, toda a história, toda a existência, sempre haverá conflitos, porque é da natureza caída do homem. O que é a natureza caída do homem? Quando o homem peca no jardim, a natureza dele, que era divina com o Senhor Jesus, ele perde isso. Então o que acontece? Vem um espírito que muitos teólogos chamam de a natureza caída, que nada mais é que o pecado entrando no meio da humanidade. E de cara a gente vê, na primeira família, um irmão mata o outro irmão. Que louco isso, né? Não é de agora. No momento em que o pecado entrou na humanidade, o ser humano se torna egoísta. O ser humano começa a tomar atitudes que cada vez nos afasta cada vez mais do Senhor Jesus, amém? Quantos veem isso hoje em dia? As pessoas brigando por política. Nós vamos falar sobre isso nessa noite. E eu pedi para o pastor, porque é um assunto delicado, porém necessário nos dias de hoje. E não vem, se você veio achando que eu vou puxar para a esquerda ou para a direita, não, eu venho puxar para o alto. Eu venho puxar para o Espírito Santo. Senhor, nos socorre aqui. Tem muita gente confundindo as coisas. A Bíblia vai falar que Satanás é especialista em se disfarçar de anjo de luz. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios 10, versículo 24 em diante. Tem um amém aí? Glória a Deus. Quem for achando vai dando um amém, vamos ver. Amém? Vamos lá então. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas o bem do seu próximo. Comei de tudo que se vende no mercado, sem questionamento por causa da consciência. Porquanto do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se, portanto, algum descrente vos convidar para uma refeição e quiserdes ir, comei de tudo que for oferecido, sem questionar, por motivo da sua consciência. Mas, se alguém vos advertir, isso foi oferecido em sacrifício, neste caso, não comais, não por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Perdão, por causa daquele que vos avisou e por motivo de consciência. Não me refiro à vossa própria consciência, mas da consciência do outro. Pois, porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência do outro? Se participo de uma refeição com ação de graça, por que não sou condenado? Por que não sou condenado por algo pelo qual posso dar graças a Deus? Assim, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de... Não vos torneis motivo de tropeço para o judeu, nem para o grego, nem para a igreja do Senhor. Amém? Vamos até aqui. Antes de qualquer coisa, irmãos, a gente precisa estabelecer algo sobre a igreja. Na ânsia da gente querer defender algo que realmente é certo, de que realmente a gente acredita, a gente precisa tomar cuidado, para a gente não transformar isso em uma pedra de tropeço. Amém? Eu vejo muitas vezes a gente tendo razão e tendo que abrir mão da razão para não ferir uma alma. Então o que acontece? A gente está se colocando em um posicionamento daqui um pouco que humanamente ou biblicamente até seja correto, mas a gente tem que tomar cuidado até a maneira como a gente faz isso. Porque aí eu vou ferir o cara, aí eu vou criar um muro, um cara que não é crente, eu vou dizer, tu vota no fulano de tal, ou tu faz isso, tu faz aquilo, tu é um endemoniado. Por mais que seja, por mais que seja endemoniado, por
mais que seja um satanista. Tu tem que entender, cara, tudo bem, eu respeito a tua opinião, mas olha só, eu discordo. Tudo tem até jeito, irmão. Assim como está escrito aqui, é Novo Testamento, sobre comer. A Bíblia vai falar que tudo é do Senhor. O Brasil será de Jesus. Não, irmão, o Brasil não será de Jesus. O Brasil é de Jesus. Todas as coisas são de Jesus. Agora, quem governa a nação brasileira é escolha de cada um. É uma escolha em conjunto, como todos nós. Agora temos que tomar cuidado para a gente também não ir para o lado da idolatria. Realmente, o fulano lá, parece que está usando a Bíblia, né? Cuidado. E se a gente chancelar um homem apenas? Calma que eu vou bater do outro lado também. Mas eu estou batendo no que a maioria é hoje aqui, eu creio, né, pelo menos. Porque aqui, que nem o pastor falou, não é direita nem esquerda, a gente precisa entender qual é o posicionamento do crente. Deus não diz, seja republicano, democrata, direita, esquerda, não. Tenham consciência do que vocês estão fazendo. Seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, vocês têm que estar atento para o irmão que está do lado. Para você não ser uma pedra de tropeço, mesmo tendo razão. Amém? Estão entendendo? Amém? E um exemplo que eu tenho muito forte, eu amo, acho que eu já falei isso, um dos livros que eu mais amo da Bíblia é Daniel. Sou apaixonado pelo livro de Daniel. E aconselho você a ler. É um dos livros mais incríveis. Me lembra muita história de aventura, assim. Não sei se todo mundo é crente há muito tempo aqui, conhece a história, mas resumidamente, Daniel, ele foi capturado do seu povo, de Israel, de Jerusalém, e foi mandado para a Babilônia. E ele foi escolhido a dedo para entrar no palácio do rei. O que ele ia fazer lá? Ele ia ter um posicionamento político. Ele seria treinado, lapidado para servir um rei da Babilônia. E o que acontece? O que a gente pode aprender com Daniel? E eu separei alguns pontos aqui sobre Daniel, para a gente entender que política é algo muito sério. Mas se a gente não fizer da maneira correta, a gente pode até eleger um presidente, mas perder o governo da igreja do Senhor, perder o sacerdócio real que o Senhor nos deu. Então, vamos lá. Primeira coisa que Daniel fez, ele foi capturado pelos babilônios, estava num lugar lá e eles disseram assim, vou te dar de tudo, irmão, vou te dar bebida boa, né? Vou te dar os manjar aqui, vou te dar um bom estudo, vou te dar um cara que vai te treinar, tu vai ser especialista, tu vai ser top. Primeira coisa que Daniel reuniu os brothers dele, primeira coisa, irmão, não anotei aqui, mas é muito importante isso. Quem anda contigo é muito importante. Te blinda com as pessoas que estão do teu lado. Amém? Cuidado com as pessoas que estão do teu lado. Mas vamos lá. Daniel juntou os irmãos dele e disse assim, vamos jejuar. E a gente está no terreno do inimigo. Primeira coisa, Daniel não diz assim, não, vocês estão tudo errado. O que vocês me roubaram do meu país? Vocês são isso, vocês são aquilo. Primeira coisa que Daniel fez não foi se posicionar politicamente. Sabe qual que é o problema de alguns crentes? É que não ora, não jejua, vem no culto só nos domingos, no Facebook, no Instagram não posta quase nada da igreja, não posta quase nada de algo edificante, mas tudo que é polêmica vai lá e posta. O que vai acontecer? A pessoa que está te vendo de fora lá como um cristão, pedra de tropeço. É para ser assim? É para idolatrar um homem? Ou é para idolatrar Jesus? A gente precisa mostrar lá para fora, irmão. A gente precisa mostrar que as nossas escolhas estão embasadas num Deus que a gente acredita e em quem a gente precisa entregar tudo para Ele. Não é um pouco, é tudo. Não pode nem parecer que o Senhor é só um amuleto nosso. Muita gente vai usar a nossa fé, irmão.
Muita gente vai usar a nossa fé assim como usa qualquer outra coisa. Político é assim, irmão. Não todos. E eu creio assim, ó, nos próximos 5, 10 anos vai se levantar uma geração de políticos. Se você crê, dá um amém aí. De homens e de mulheres completamente como Daniel, que antes de qualquer posicionamento vai orar e vai jejuar. Amém? Estão comigo? Então a primeira coisa que Daniel fez, abra comigo aí em Daniel 1:8. Daniel jejuou e abriu mão dos manjares. Daniel 1:8, quem achar aí dá um amém. Amém? Daniel 1:8. Daniel, porém, decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com o vinho especial servido à mesa. E solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster do alimento. Que loucura. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer, como um exemplo de Daniel, aquilo que nós consumimos diz muito a respeito de quem a gente é. Né? Trazendo essa palavra para o ambiente espiritual, do que nós temos nos alimentado. Porque muitas vezes a gente está se alimentando de coisas que não são divinas, elas são terrenas. E aí a gente não está tendo discernimento do bem e do mal. Foi a última mensagem que eu preguei. Para a gente entender o que o Senhor quer de nós como igreja, como cidadão, que uma coisa não difere da outra. Amém? Então, aquilo que nós consumimos acaba governando a gente. Eu tenho amigos meus que se um cantor lá X disser para ele fazer tal coisa, ele faz. Na minha época de adolescência, o Neymar metia um moicano, a geral metia um moicano. Sabe aquela série, o Gambito da Rainha, quem assistiu? Ah, um monte de gente não assistiu. O Gambito da Rainha é uma série que explodiu na Netflix, que era uma guriazinha jogando xadrez. E muito legal a série, acho que nem tem mais. Mas enfim, depois daquela série, quando ela explodiu na Netflix, eu não lembro agora de cabeça, mas pensa no que explodiu no Google sobre pessoas pesquisando sobre xadrez. Pessoas pesquisando sobre como jogar xadrez, aonde tem competição de xadrez. Olha, para te ver que o imaginário da gente, aquilo que a gente assiste, começa a governar a gente subliminarmente. Você já não notou isso? Pô, eu sou fã lá do cantor X, ele se veste assim, eu vou lá e me visto assim. É comum isso acontecer. O que não é comum é o crente não entender disso. E aí, subliminarmente, a gente começa a tomar algumas escolhas pautadas naquilo que a gente está se alimentando e que não é a palavra. Um amém aí? Amém? A pergunta é: quem é o padrão moral da nossa existência? Qual é o padrão moral da nossa existência? É a palavra. Se não tiver aqui, irmão, é bonito, é legal, é bacana, mas não. Amém? Sacaram isso? Então a primeira coisa que Daniel faz é abrir mão das coisas terrenas e jejuar. Quer viver um tempo de prosperidade, um tempo de bonança sobre a tua nação? Começa jejuando, começa orando por ela. Amém? Segundo ponto, e aí você pula para Daniel 2,14 aí na sua Bíblia. Daniel 2,14. Amém? Daniel foi prudente e sensato ao se comunicar. Quando Arioque, o comandante da guarda do rei, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel falou com ele de modo prudente e sensato. Está aí na tua Bíblia? Tem alguma versão diferente aí?
Na minha versão, acho que é King James. Prudente e sensato. Deus deu um comando para ele. Mas Daniel não chegou de qualquer jeito. Sabe qual que é o problema? Deus já deu um comando para o nosso espectro, igreja, nossa comunidade. Entenda uma coisa, irmão. Aquele cara que fala assim, mas eles usam a igreja para palanque político. Não. A gente precisa começar a entender que isso aqui, o nosso culto, cada um presta culto ao Senhor. Assim como o pastor falou, o culto não acaba aqui. Isso aqui é uma reunião. Amém? Onde quando nós convivemos um com os outros, a gente compartilha daquilo que o Senhor está falando e por consequência a gente começa a se lapidar, a se encaixar, que nem o pastor trouxe na sua mensagem das pedras. A gente vai se encaixando e vai construindo um altar de adoração ao Senhor. Amém? Mas para que a gente possa evoluir como igreja, a gente precisa pautar a nossa vida na palavra. E a gente precisa compartilhar o que é princípio do Senhor. E aí você vai tomar a escolha que você achar melhor. Amém? Então, Daniel, aqui em Daniel 2,14, Daniel foi prudente ao se comunicar com o guarda. Olha, guarda, o que está acontecendo aí? Com todo respeito. Sabe o que acontece? A gente é crente, daí todo mundo sabe lá, bota na bio lá do Instagram. Né? Um versículo, né? Uma coisinha, eu faço isso, faço aquilo, do Senhor Jesus, um Salmo 24, sei lá o que. E aí, tá, beleza, é crente. Aí vai olhar os stories. Esses demônios, isso, não sei o que. Como assim? Seguimos. O que está escrito em 1 Coríntios 13? Se não tiver amor, irmão, nem abre a boca. Sabe o que acontece? A gente precisa entender, a gente vai chegar lá nessa noite, no nosso ponto de que a gente precisa defender como cristão, como aquilo que a gente acredita. Mas não abra a boca, não abra o teu Instagram, não faça nada se no teu coração não for movido por compaixão, por amor, por aquilo que a nossa sociedade vai ir ou pode não ir, com todo o amor e carinho, com toda a prudência e sensatez do mundo. Nós não podemos abrir mão da soberania do Senhor. Nós não podemos criar guerra aonde o Senhor não mandou nós lutar. Deus nos mandou sermos sentinelas, sermos defensores da palavra de Deus, guardar ela, não impor ela. Aqui está a palavra de Deus. Vamos lá? Vamos lá, alguém? Como diz o Vilas Boas. Aqui está a palavra de Deus. Eu não posso chegar no Ezequiel e dizer que vai ler todo dia agora, com uma imposição minha. Não, eu preciso viver ela. E quando Ezequiel passar por mim, ele diz, a vida do Ezequiel está diferente. Ele precisa ver essa palavra viva na minha vida, antes de qualquer coisa. Amém? Então a mesma coisa acontece, e aí eu vou dar um exemplo de nós que adoramos ir num jogo de futebol como lazer. Nós torcemos para o mesmo time, amém? A maioria aqui é gremista, né? Ai, amém. Deus vai libertar. Mas enfim, tô lá eu no jogo de futebol, eu, pastor Osés, pastor Lion, William, olhando o jogo, e o irmãozinho, um carinha do lado, e não é irmão, vai mandar o juiz longe, né? Vai fazer cantos homofóbicos, racistas, né? E nós dois estamos torcendo pro mesmo time, né? Eu vou fazer igual ele? Não. Por quê? Porque a palavra é o nosso senso moral. A mesma coisa é quando a gente estiver discutindo na internet. A gente precisa entender que existem apoiadores de certos candidatos que não são cristãos. Então tudo que eles fazem ali como conteúdo para compartilhamento em massa, porque eles querem ganhar política, irmão. Eles querem ganhar. A gente tem que separar isso.
Tem que entender que tem coisas que vai ser boa para o nosso país, mas a gente tem que entender todo o enredo político e não negociar a moral cristã. E aí quando a gente se posicionar e vamos lá e vamos apoiar aquele cara, igual nós apoiamos o Grêmio sendo cristão e o outro do lado é de outra, não acredita em Cristo e não tem a fé, a moral dele pautada na Bíblia, então ele vai falar o que ele quiser lá, mas no fim nós estamos torcendo para o mesmo time, tá entendendo? Amém? Então, por a gente torcer por um cara, não quer dizer que em primeiro lugar a gente tem que concordar com tudo e que a gente tem que compartilhar tudo sem antes filtrar pela palavra, sem antes filtrar se isso não vai ser uma pedra de tropeço. Amém? Estão pegando? Então Daniel foi prudente e sensato ao se comunicar. E o que fez isso? Um cara que não devia, o guarda não precisava responder Daniel. Quem está acima, ele não precisava. Mas Daniel entrou, mesmo em uma posição de humildade, disposto a mudar o pensamento do rei. Olha que forte isso, irmão. Você nunca vai mudar o pensamento, o coração, a vida de alguém, se você não chegar na pessoa com todo o carinho, com todo o amor do mundo que o Espírito Santo está nos dizendo para ter com o próximo. Se você não chegar, imagina se alguém chega na tua frente e começa a te xingar e começa a dizer que tu é isso, que tu é aquilo. Tu vai conversar com essa pessoa? Primeira coisa, tu vai criar um muro. Nós temos que cuidar disso, amém? Vamos para outro ponto. Daniel foi usado não apenas para salvar a si mesmo, mas para os magos e adivinhos, ou seja, aqueles que também não serviam o Deus que ele servia. Entenda que eu acredito que nos próximos anos, pela falta de representatividade, já está se levantando pessoas que nós podemos confiar moralmente, integralmente. Pessoas como o vereador, o Leandrinho, que congrega conosco, que está conosco aí, que serve, que senta à mesa, que serve todos. A gente não pode, em prol da igreja se beneficiar, começar a encher o parlamento de crente, por exemplo, e começar a fazer lei só para nós. Não é essa a intenção do coração do Senhor. A intenção é que nós servamos a todos. Sabe por quê? Porque em algum momento, como aprendi essa com o pastor Lion, os magos que foram até Jesus é consequência de Daniel, né, pastor? Muito forte isso. Olha que loucura. Os magos seriam dizimados ali, todos morreriam, todos os magos. Então Jesus dá uma revelação para Daniel. E ele vai lá, convence o rei, os magos não morrem mais. E aí os magos ficam pensando, que Deus é esse? Que livra até os seus inimigos. Que Deus é esse? Que não governa para os seus apenas, mas para todos. Irmãos, se Deus fosse dessa maneira, nós gentios que não somos judeus, que não somos de Jerusalém, que não somos de Israel, nós não teríamos parte da salvação. Mas Deus viu graça em nós. Deus viu que Ele queria redimir toda a criação, não apenas alguns. Então, quando nós nos posicionamos fora daqui, vamos ter zelo por aquilo que o Senhor faria, por aquilo que Jesus faria no teu lugar. Jesus compartilharia isso, Jesus faria isso. Por mais que tenha razão isso, será que eu devo fazer isso? Amém? Estão comigo? O nosso ministério não é de um governo dominacional. Nós vamos dominar o mundo. Pica o cérebro. Nós não vamos dominar o mundo, irmão. Nós vamos reconciliar o mundo com o Espírito Santo. Nós vamos reconciliar a natureza caída com Jesus. E como nós vamos fazer isso se nós criarmos um muro aonde nós aqui somos os caras legais e vocês aí são do capeta? Cuidado, para
que nós não nos tornamos pedra de tropeço. Amém? Daniel era sábio, evitava conflitos desnecessários. Porém, no momento que a sua fé foi posta à prova, ele não se absteve de enfrentar, mesmo que custasse a sua vida. Se você quiser, anote Daniel 6 e leia depois a arapuca que fizeram para Daniel. Porque mesmo tu fazendo tudo certinho, mesmo tu pisando em ovos, mesmo tu sendo um cara de bom coração, tendo todo o zelo do mundo, ainda assim vai se levantar um enviado do inferno. E o que vai acontecer nessa hora? Nessa hora, irmão, aí nós vamos firmar o pé. Aí nós vamos, não, isso aqui eu não vou negociar não, irmão. Isso aqui é meu. Isso aqui é nosso. O Brasil será governado pelo Senhor. O Brasil será governado pelo Espírito Santo. E como nós vamos compartilhar e fazer com que as pessoas compreendam isso, se nós não estivermos espiritualmente em dia com o Senhor? Meu Deus, nós não podemos negociar valores, irmãos. Vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou, em que o conflito será inevitável. Já bati para um lado, agora eu vou bater para o outro, irmão. Você não pode, perdão, com todo o amor, com todo o zelo do mundo. Você que está me assistindo, está transmitindo? Se você está me assistindo, em algum momento vai assistir isso, com todo o amor e com todo o carinho do mundo. O cristianismo é opositor ao socialismo e ao comunismo. Se um cara é cristão e comunista, ou ele não entendeu o que é cristianismo, ou ele não entendeu o que é comunismo. O opositor do comunismo e do socialismo não é o capitalismo, é o cristianismo. É só estudar. Quem formou essa ideologia satanista? Não as pessoas. As pessoas talvez pela falta de oportunidade. Ei, irmão, eu nasci numa vila muito pobre. Eu acho que a minha casa já chegou a ser mais ou menos 2 aquários desses já. Quando eu era bem pequeno, a minha mãe comia arroz com tomate. E eu comia um arroz com ovo, de vez em quando tinha uma galinha. Eu contei pra Camila essas semanas. Não, a galinha a gente criava, né? Aí tinha que esperar crescer. O ovinho tinha sempre. Uma vez a gente ia na pizzaria uma vez por ano. E a gente não tinha dinheiro pro refri. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que comer rodízio, né? Comia que nem um louco. Tava de jejum. Comia. E aí, pra tomar uma aguinha dessa, geladinho, ó. Sabe o que a gente fazia? A gente ia no banheiro. Ia na torneira do banheiro tomar água. É muito fácil enganar um jovem, uma família assim, irmão. Porque no meio da necessidade a gente só quer o suprimento. E a gente não vê o propósito. Mas a gente precisa entender que nós, como cristão e como igreja, nós não podemos mais tomar escolha pela necessidade, mas sim tomar uma escolha pelo propósito maior. Nem que isso custe um lazer momentâneo, nem que isso custe certas coisas. O nosso dever é moral com a palavra. O nosso dever é moral com o Espírito Santo. E para a gente compartilhar isso com alguém que está vivendo um momento de dificuldade, um momento que ela olha para alguém e diz: ei, eu vou te dar uma assistência, eu vou te dar um suprimentinho aqui.
é muito tentador, irmãos, e a gente precisa viver com compaixão com essas pessoas. Chegar e não dizer, tu tá endemoniada porque tu vota no fulano de tal, porque tá isso, porque tá aquilo. Ei, irmão, é uma pessoa que precisa de Jesus. E às vezes mais do que Jesus, ela precisa de um prato de comida. E a gente fazendo juízo de valor sobre essa pessoa. Então a gente precisa entender, existem governos que usam metáforas, que usam coisas da necessidade das pessoas para tocar no quê? No imaginário, no emocional, na ferida, do eu não tenho, do eu quero, do eu preciso. Para quê? Para que essa pessoa não pare para pensar no propósito divino do Senhor. E deixa eu falar para você, se nós nos posicionarmos segundo a palavra de Deus, Deus suprirá todas as coisas. Mas para o Senhor, dá a tua alma, dá o teu coração, dá a tua mente. E as demais coisas serão acrescentadas, não importa o governo natural que esteja governando essa nação. Nós seremos protegidos pelo Espírito Santo. Agora nós precisamos nos posicionar e fazer a nossa parte. Nós estivemos em Israel e é uma das coisas mais terríveis do mundo entrar naquela salinha do holocausto das crianças. Parece que tem aquele barulhinho, né? O barulhinho das crianças. Gabriel, da Síria, foi morto porque era judeu. Porque a criança, Mateus, Alice do Brasil foi morta porque era judia. Esse é o comunismo, isso é tudo que vem do homem. Meu Deus. Quer ver uma coisa? Isso também não necessariamente diz que se nós tivermos um presidente que supostamente tem a Bíblia como padrão moral, nós seremos uma nação boa. Por quê? Porque a nação cujo Deus é o Senhor, de Salmos 33, não é uma nação geográfica. Sinto dizer para a galera que usa esse versículo nas campanhas eleitorais, mas não é uma nação. Não, claro, metaforicamente a gente pode usar, né? Mas qual é a nação de Salmos 33? É a igreja. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu vou traduzir para você. Talvez por muito tempo você viu no panfletinho lá da política. Eu vou traduzir agora para você. Feliz é a congregação cujo Deus é a autoridade soberana sobre ela. Feliz é o rio do Espírito que coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar. Passarão governos, virão governos e virão outros governos, e nós permaneceremos felizes e supridos sobre tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, porque nós reivindicaremos ao único que é Rei e soberano sobre nossas vidas, que é o Espírito, que é o Senhor Jesus. Aplauda para Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua soberania. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pela Tua misericórdia. Obrigado pelo Teu governo sobre este lugar. Porque mesmo em meio a uma pandemia, porque mesmo em meio a dificuldades, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado sacerdócio real sobre este lugar. Porque o governo não está mais na mão de alguém que quer dominar Canoas para ter a maior igreja, mas de alguém que quer estabelecer o reino e para que Canoas seja a melhor cidade. Mesmo que isso signifique que nós governaremos para os espíritas, governaremos para os ubandistas, governaremos para os catolicistas, porque o governo da terra, aquilo que o Senhor mandou fazer, ide pregai o evangelho a toda criatura, cuide do órfão, cuide do carente, cuide do necessitado, é isso que a gente tem que fazer, e consequentemente isso vai nos levar para um lado. Amém ou não amém?
Eita glória. A minha vida Ele governa. Esse rei, esse rei, esse rei, Ele a mim, com os teus olhos chama. Perguntei sobre os teus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca torna, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Eu queria que você abrisse em Mateus 25. Ora lá, badebe arabasuco dolore babababa. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, Onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. A minha vida. Aleluia. Mateus 25, a primeira parte vai falar sobre as virgens sábias e as virgens tolas. Eu vou resumir para você a primeira parte, que fala sobre o fim. É uma metáfora do fim, onde 5 virgens se prepararam para a vinda do Senhor e as outras 5 não. Então o Senhor veio, e as 5 que tinham seus candelabros, as lamparinas acesas, igual nós cantamos aqui, entraram para a comunhão com o Rei, e as outras 5 não. O que isso significa? Mais do que estar certo politicamente, nós precisamos estar em dia com o nosso Rei. Imagina se o Senhor decide voltar no dia 29 de outubro e você, por causa de política, não sobe. Então vamos ser prudentes. Amém? Mas continuando, 25 ali pelo 31, eu queria ler essa parte com vocês. O juízo final. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono de glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como um pastor separa bodes de ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Seguindo, então dirá o Rei a todos que estiverem à sua direita: vinde, abençoado de meu Pai, recebei como herança o reino,
o qual foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes, quando necessitei de roupas, vós me vestistes, quando estive enfermo, vós me cuidastes, quando tive preso, vós me visitastes. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que encontramos com o Senhor e teve fome? Ou quando o Senhor teve sede e te saciamos? Quando te recebemos como estrangeiro ou necessitados de roupa? Ou ainda quando estivemos doentes? E assim diante, assim diante. Então no 40 diz: então o rei esclarecendo disse: com toda a certeza vos asseguro, que sempre que o que fizeste para algum destes meus irmãos, mesmo o menor deles, fizestes para mim. Mas o rei ordenará que estiver à sua esquerda: maldito, apartai-vos de mim, ide para o fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto tiveste fome, e não me destes de comer, tiveste sede, e não me destes de beber. E assim por diante, lá vai, pariri, borão. E aí eu pulo para o 45. E assim o rei lhes sentenciará: com toda a certeza vos asseguro, que sempre que o deixastes de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo ao menor deles, a mim o deixastes de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Amém? O que eu quero dizer com isso, irmãos? Tirando a brincadeira de lado, direita, esquerda, todo aquele que rouba da viúva, do necessitado, daquele que tem fome, do estrangeiro, esse tem uma condenação certa: o fogo do inferno. A não ser que haja arrependimento, o Senhor perdoa, o Senhor liberta com maior amor e com maior compaixão. Porém, se uma pessoa usa o poder e a autoridade, porque aqui está falando bodes e ovelhas, está falando de nação. Agora sim, nação geográfica, tá? Agora sim, uma nação geográfica. Aqui tá, ele tá trazendo juízo sobre as nações quando Jesus vier para a terra. Amém? Imagina que Jesus vem para a terra hoje, né? E ele for sentenciar o nosso Brasil. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Agora pensa só: nós colocaremos sobre o governo daquele que terá autoridade sobre nossa vida como cidadão aqueles que roubaram da viúva, que roubaram do estrangeiro, com provas. Não sei se vocês sabem, irmãos, mas o Brasil viveu um período de escravidão há menos de 10 anos atrás. Ah, como assim, Bruno? Projeto Mais Médicos. Não sei se vocês sabem, depois você pode pesquisar no Google. Sabe o que os médicos da Bolívia ou da Colômbia? De Cuba. Sabe o que ia acontecer com eles? Lula fez um contratinho lá bem bolado com o presidente de Cuba. E que Cuba mandava os médicos deles. Os médicos serviam nós, cuidavam dos nossos doentes. A gente pagava para Cuba. E eles passavam 30% do salário para os médicos, sendo que eles estavam em um país diferente, longe da sua família. Isso é escravidão ou não? O que você acha? Eu vou pegar o salário de vocês agora e vou dar 70% para o governo. É legal? Tem gente que não dá o dízimo. Tem gente que não dá o dízimo, 10%. É duro. Agora eu me compadeço com os estrangeiros que estiveram aqui. Isso é real. Tem mais de 160 processos contra o Brasil hoje. Se você entrar no Jus Brasil, o Brasil está lá. Por quê? Porque os médicos
Claro, esses que botaram o Brasil na justiça não puderam voltar para Cuba. Sabe, eles foram para um outro país e botaram o Brasil na justiça. Porque eles trabalharam anos e anos da vida deles por 30% do salário. Aí agora, marketing. Tira um pouco do vermelho, bota uma gola grande aqui, branca, um terno azul, bem bonitinho. E diz: a partir de hoje, o Brasil vai ser diferente. Eu vou consertar aquilo que eu destruí. É assim? Imagina, mas olha só, Bruno, é o seguinte, cara. Tava legal a pregação até agora. Talvez você esteja me assistindo aí. Mas o que Jesus faria, cara? Eu acho que Jesus não falaria de política. Você sabia que Jesus não tinha 12 discípulos? Tinha 14? É que 2 discípulos de Jesus, ele precisava deixar na encolha. Que não é que nem hoje. Jesus não viveu numa democracia, onde ele podia colocar pessoas lá no governo e falar que ele é o representante de Jesus. Sabe o que ele tinha que fazer? Escondido, ele discipulava um homem rico, que depois foi... Sabe aquela fotinha bonitinha que a gente tirou lá em Israel? Olha, ele não está mais aqui, ele está vivo. É de um rico, de um político, que Deus discipulava na encolha. Porque se soubesse naquela época que era um discípulo de Jesus... E o outro governante, amigo de Jesus, discípulo, vai falar na Bíblia, quando se refere a esses dois como discípulo de Jesus. Por isso se faz necessário, se fazia necessário para um plano de governo maior do Senhor, que tivesse pessoas sobre um governo, sei lá, ditatorial da época, dá para se dizer assim, que não havia democracia, era império. Se havia necessidade de ter alguém lá agora, imagina agora que você tem o poder, que nós como cidadão, como sociedade, podemos escolher quem governará nossas vidas. Aí amanhã depois a gente vai dizer: Senhor, faz um milagre em mim. Nós somos resultados das nossas escolhas. Nós somos resultado daquilo que nós fazemos dia a dia. Amém? Amém? Já estou terminando. Estou terminando mesmo. Nós não podemos negociar a palavra do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que é a favor do aborto. Mas eu digo que foi uma das coisas que também marcou a minha família. Deus usa a diversidade, por isso a gente precisa tomar cuidado com a maneira como nós nos comunicamos. E perdão se eu feri você em alguma maneira, mas um avivamento não é você sair daqui alegre do que eu preguei, mas é você sair daqui triste consigo mesmo, porque precisa mudar algo na vida de vocês. Por quê? Porque isso significa que nós estamos em um processo de arrependimento. Estamos em um processo de lapidação aqui, dessa morada que um dia será eterna. Amém? Estou terminando, gente, juro. O mundo não espera Jesus. O mundo não espera Jesus. Quem espera Jesus somos nós. A Bíblia vai dizer que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Jesus. O mundo está só cuidando. Como é que é os filhos de Jesus aí no Brasil? Sabe, irmão, num país que se diz, sei lá quanto que é, 2/3 que se diz cristão, 85% se diz cristão, tá? Aí, pensando que a igreja era para ser um padrão moral elevadíssimo, né? Como que se todos os pastores, padres,
dizer assim, não vote no fulano, vote no ciclano, e a gente não vence uma eleição? Qual que é o erro aí? A conta não bate. É o padrão moral da igreja hoje no Brasil. É o padrão moral de alguns pastores, de alguns líderes, que realmente podem ter razão por um lado, mas o seu coração se deturparam. Estão pensando num carguinho lá. Estão pensando que nós seremos a igreja que vai dominar o Brasil. Não é assim. Nós queremos servir. Mas em alguns momentos a gente também não pode se deixar levar por uma coisa assim. Vamos falar, o Senhor sabe de todas as coisas, vai dar o que tiver que dar. Anjo e demônio não votam, irmão. Anjo e demônio não votam. Você precisa fazer uma escolha pela nação que você quer. Se você vai fazer uma escolha de acordo com o padrão moral da palavra, onde a palavra diz não matarás, onde a palavra diz vós sois templo do Espírito Santo, ou se você vai votar em algo que, por exemplo, vai liberar as drogas, projetos para liberar as drogas, projetos para liberar aborto, eu já paro por aí já, fora outras coisas técnicas. Nós somos, você sabia que essa vai ser o primeiro ano em mais de 40 anos que o Brasil vai crescer mais que a China? Você sabia que esse vai ser o primeiro ano que a gente vai crescer mais que a China, que todo mundo aponta como a próxima potência mundial? Então, irmãos, eu queria terminar. Eu queria que você eu acho que eu vou recortar depois um vídeo, ou que para que você anote, para que você leia isso todos os dias. É uma oração de um padre que a gente precisa entender, irmãos, a diferença entre uma pessoa que ora aquilo apenas como uma reza. Vou fazer 10 Pai Nosso. O Pai Nosso, os nossos irmãos católicos fazem, né? Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou. Os católicos usam, até espiritista usa. Nós precisamos entender que alguns homens deixaram marcos na nossa história, e a gente precisa beber daquilo que é bom, beber daquilo que nos leva até Jesus e abster daquilo que nos leva à idolatria. Tem muita gente que diz assim, não, porque o católico não é de Jesus. Ah, mas a idolatria que você tem feito por político é. Então a gente tem que tomar cuidado. E eu queria ler para vocês a oração do Padre Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Aonde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver dúvida, que eu leve a fé. Aonde houver um erro, que eu possa levar a verdade. Aonde houver desespero, que eu possa levar esperança. Aonde houver tristeza, que eu possa levar a alegria. Que aonde houver trevas, eu possa levar a luz. É exatamente o que nós lemos aqui antes. Aquele que cuida do órfão, da viúva, esse terá um trono à direita do Senhor. Amém? Eu queria que vocês se colocassem de pé. Vamos adorar mais um pouco o Senhor. E eu queria muito que o pastor pudesse subir aqui como autoridade. Pastor Lion, como autoridade e sintetizar tudo isso, que eu sei que ele tem um dom absurdo para isso. Amém. Amém. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Gente, para mim é muito difícil ouvir uma mensagem e não ficar compreendendo o que Deus está querendo dizer. Então eu fico ouvindo qualquer pessoa pregar
e eu fico mexendo. Hoje eu não trouxe o iPad, o tablet, mas eu fiquei no celular anotando e mexendo, porque Deus vai falando algumas coisas. E todo mundo me conhece, sabe que para mim uma das coisas mais difíceis que tem é eu chegar aqui e pregar sobre o dia a dia de um cristão. É eu pregar sobre o nosso comportamento na sociedade, nós pregarmos sobre marido, esposa, ainda que a gente use essa figura de linguagem às vezes. Por que para mim é difícil? Porque eu tenho uma certeza dentro de mim que eu sou um avivalista, eu sou um cara, eu sou incendiado, eu quero ver a glória de Deus, e não me importa as coisas da terra. Então, apesar de eu estar como um pastor de uma igreja local, eu sei que esse não é o objetivo principal de Deus para a minha vida, mas eu sei o quão necessário é esse chamado de um pastor de uma igreja local que conduz o povo, que ensina diariamente. E uma vez eu ouvi o pastor Marco Feliciano falando sobre isso, sobre um homem que chegou na igreja onde ele congregava e disse assim: pastor, eu estou indo embora dessa congregação. E ele perguntou: por que você vai embora? Ele disse: não, porque eu venho nos cultos e parece que é sempre aquela palavra de bênção ou de exortação, mas é sempre aquela coisa. Poucas vezes eu vi grandes pregadores ou grandes pregações nesse púlpito, grandes revelações. E ele disse assim: irmão, eu estou casado há 35 anos. E nesses 35 anos eu poderia contar talvez umas 5 ou 10 ou 15 vezes. Talvez uma vez a cada 2 anos eu saio com a minha esposa para fazer grandes jantares, onde nós gastamos mesmo. Mas o que me alimentou todos esses anos foi o arroz com feijão que eu comi todas as noites e todas as manhãs. Então eu sei da importância de uma pregação avivada, mas eu sei da importância de um ensino para a igreja local. Porque Deus colocou lideranças, pastores, líderes para conduzir o povo de Deus. Por isso há uma importância nisso aqui. Deus sabe o quão difícil é para mim se eu fosse falar sobre política aqui hoje. E glória a Deus que Ele usou o Bruno e não fui eu. Porque eu ia chegar aqui e ia querer falar do governo do céu. Vamos incendiar esse lugar. Porque eu sou assim, eu sou intenso. Eu me converti, eu ia me suicidar. Mas também quando eu me converti, eu abandonei o suicídio. Agora eu queria morrer, mas morrer para mim mesmo. Então comigo é 8 ou 80. E eu buscava Deus fervorosamente. Eu gritava e dizia: eu quero ver tua glória. E algumas experiências que eu tive com Deus, se eu conto, a maioria das pessoas me chama de doido. Porque a fome era tamanha que eu vivi algumas coisas. E tenho vivido até hoje. Mas eu sei da importância dessa mensagem. E eu prometo que eu não vou pregar. Você pode ficar de em pé, eu não vou pregar. Mas eu só quero compartilhar com você algo que eu fiquei anotando enquanto eu estava ali, sentado. Por quê? Porque alguns vão dizer: mas vá se meter de cuidar da fé das pessoas. Não vá falar de política. Nós somos cidadãos. Jesus falava de política. O povo de Deus falava de política. Bruno citou 2 discípulos, como que chama? 2 discípulos agentes secretos de Jesus. Os caras agiam escondido. José de Arimateia, um rico que quando Jesus morreu, ele comprou, ele pagou, investiu no corpo morto de Jesus. Perfumou o corpo, envolveu em lenços de linho fino. E lá em Apocalipse, a Bíblia vai dizer que os lenços de linho fino são os atos de justiça dos santos. Tudo aquilo que você pratica de justiça é o linho fino que a Bíblia diz. Depois disso, ele guardou o corpo de Jesus em um túmulo que havia sido lapidado, cavado numa rocha, que ninguém havia usado. Era um discípulo agente secreto de Jesus. E o segundo que o Bruno citou era um cara que nas madrugadas se encontrava com Cristo, porque ele tinha fome pelo eterno, pela eternidade. Mas ele não podia se revelar, porque senão a política da época matava ele. Quem já assistiu o The Chosen, um dos episódios mais tristes, quando Jesus chama Nicodemos e diz: vem andar comigo, meu amigo. Nicodemos chega muito perto. E ele deixa o dinheiro para investir no ministério de Jesus, mas a política, a ganância falou mais alto. E para mim aquele foi um dos
dos episódios mais tristes, porque Jesus está lá esperando por Nicodemos no lugar que foi marcado o encontro. Nicodemos está escondido atrás de uma parede chorando, e Jesus olha e diz assim: meu amigo, você chegou tão perto, você chegou tão perto. Então não tem como. Para mim é difícil fazer isso, mas como pastor, como alguém que Deus confiou essa congregação, e claro, eu sei que nem todos estão aqui hoje, mas eu creio que alguns estejam assistindo inclusive pela internet, e eu não estou aqui para ferir alguém dizendo vá para a direita, vá para a esquerda. A nossa síntese, o nosso slogan é esse: nós não confiamos na direita ou na esquerda, nós confiamos no alto, de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro, ele vem do Senhor. Mas também nós precisamos nos posicionar. Ezequiel capítulo 33, você pode ler em casa depois. Vai dizer assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar o homem dos seus termos e o constituir como seu atalaia. Aqui não está falando de governo político, está falando de governo espiritual. Quando vocês escolheram um homem e o constituiu como atalaia, como alerta, você escolheu ser discípulo dessa casa, se colocar debaixo da nossa liderança. E olha o que a Bíblia está dizendo: quando o povo escolher um homem e o constituir como atalaia, ou seja, como aquele que vai trazer o alerta, e vendo este homem que a espada está vindo sobre a terra, ele tocará a trombeta para avisar o povo. Se o povo que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue estará sobre a sua própria cabeça. Ele ouviu o som da trombeta, mas não se deu por avisado. O seu sangue será sobre si mesmo, mas o que se dá por avisado será salvo. Mas se quando o atalaia ver que está vindo a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, e a espada vier e levar a vida dentre eles, este tal que foi levado na sua iniquidade, porém o sangue será requerido do atalaia. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Se está vindo desgraça sobre a nação, e o homem que é o atalaia do povo não avisar, o povo será pego de surpresa, e o sangue dessas pessoas estará na mão daqueles que deveriam ter avisado e não avisou. Mas se aquele que foi colocado para avisar, e ainda assim o povo quiser continuar no erro, aquele que é o atalaia será absolvido, porém o povo será condenado pela sua própria escolha. Então para mim é difícil falar sobre isso, mas eu não quero ser o atalaia que vai ser condenado e o sangue do povo estará na minha mão. Então é necessário nós falarmos desses assuntos. E para finalizar, Tito capítulo 2. Eu estou falando de fé, eu estou falando de algo eterno. Então vamos falar sobre o céu? Sim, mas também vamos falar sobre coisas da terra. Paulo escreve uma carta para Tito, orientando como tem que ser a postura de um cristão na face da terra. Tito capítulo 2 diz assim: você, porém, fale para os que estão de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras nem escravizadas a muito vinho. Porque tem mulher que enche a cara também, não é só os homens. Mas que sejam capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão ensinar também as mulheres mais novas a amarem os seus maridos e os seus filhos, a serem prudentes, puras, a estarem ocupadas em casa e a serem bondosas e sujeitas aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e em seu ensino mostre integridade e seriedade. Use uma linguagem sadia, contra a qual nada possa se dizer, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados, por não terem nada de mal para dizer ao vosso respeito.
Ensine também aos escravos a se submeterem em tudo aos seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino do nosso Deus, o nosso Salvador. Então a Bíblia diz que nós precisamos ensinar a forma de se portar na face da terra. Nós temos um princípio. Eu não voto por causa de homens, eu voto por causa de princípio. Todo mundo sabe quem eu voto aqui, eu já falei aqui. Eu não venho aqui para dizer vote na direita ou vote na esquerda. Eu estou orientando, vote em princípios. Eu tenho familiares meus que votam na esquerda. E eu disse, não vote por você, não vote por mim, vote pelos nossos filhos. Eu voto pelos meus netos. Há 20 anos atrás, a população da Venezuela saía para as ruas para comemorar a eleição de Hugo Chávez, a vitória de Hugo Chávez. Agora, 20 anos depois, os filhos daqueles que comemoravam nas ruas estão catando lixo e comendo carne de cachorro nas ruas. Então, por favor, eu não estou fazendo campanha política. Todo mundo nos conhece e sabe que a gente não coloca político aqui em cima. Está ali a Fran, o Leandrinho, congrega conosco. A gente abençoou, orou, apoiamos. A maioria votou nele e vai votar sempre. A gente sempre vai honrar irmãos que estão na política. Nós precisamos de representantes lá. Mas a gente não vem aqui para cima para falar de política. A gente vem para falar da palavra de Deus. E você pode dizer, mas não está sendo falado da palavra. Está sendo falado da palavra. Princípios. Vida. Jamais vou apoiar o aborto, jamais vou apoiar a legalização de drogas. Nós trabalhamos com moradores de rua todos os sábados pela manhã. Nós sabemos o quanto tem família sofrendo por homens e mulheres presos na droga e no álcool. Eu jamais vou apoiar uma coisa dessa. E se você é cristão, você não poderia fazer isso. Ah, mas daí o fulano vai mudar a nossa vida. Não, não vai. Nossa vida vai ser mudada pelo Senhor Jesus. Agora, o que cabe ao Senhor, Ele faz. Mas o que cabe a nós, é nosso papel fazer. Amém? Hoje não era um culto para fazer campanha política e para influenciar você. Até porque eu acho que 99,9% daqui já vota na direita. Era para nós falarmos de princípios. Porque a igreja precisa se posicionar sobre isso. Nós precisamos nos posicionar. Não estamos falando contra irmãos que votam na esquerda. Tem uns que dizem, se é crente e vota na esquerda, está endemoniado. Eu não penso dessa forma. Eu penso que estão desinformados. E às vezes inconsequentes. Mas não se sinta ferido, eu amo a sua vida. E nós vamos continuar orando. E se for a direita ou a esquerda que vencer as eleições, nós continuaremos orando por essa nação. Porque a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança está no Senhor. E é sobre isso que nós viemos falar hoje. E eu quero convidar você para a gente ficar 2, 3 minutinhos aqui, clamando pela nossa nação, intercedendo pela nossa nação. Quando Deus disse para Abraão, eu te levarei para uma terra que mana leite e mel. A Bíblia diz que Deus conduziu a Abraão. E quando Abraão chegou na terra prometida, havia fome naquele lugar. Abraão se questionou e disse, como que Deus disse que ia me trazer para uma terra que mana leite e mel, e quando eu chego na terra tem fome? Ele foge para o Egito. Mas quando eu vou para Cântico dos Cânticos, capítulo 4, eu vejo a palavra dizendo, ei noiva minha, pomba minha, minha amada. É Deus falando com a igreja. Quem é a noiva do Senhor? É a igreja. E Cântico dos Cânticos, capítulo 4, ele diz, ei noiva minha, pomba minha, minha amada, dos seus lábios destila o mais puro mel, e debaixo da sua língua está o leite e o mel. Com isso eu entendo que o leite e o mel que Deus havia prometido para Abraão não estava na terra, estava debaixo da língua do povo de Deus. Então por isso não fique colocando a sua confiança em cidades, em estados, em nações, e muito menos em homens. Tudo que você precisa, Deus já colocou dentro de você. O leite, o mel, a prosperidade e a bênção que o Senhor prometeu está debaixo da nossa língua. Por isso foi a mesma coisa que ele falou para Ezequiel no vale de ossos secos. Ele disse, você crê que esses ossos mortos podem voltar à vida?
E Ezequiel disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E Deus falou para Ezequiel: se você crê, meu amigo, abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e profetiza: ossos secos voltem a viver. E é isso que nós fomos chamados nesses dias, para intercedermos pela nossa nação, para intercedermos não em favor de um homem ou de outro homem, mas intercedermos em favor dessa nação, dessa terra.